Se você tá vendo esse vídeo é porque você quer fazer networking do jeito certo, sem ser uma pessoa chata, pedante, força a barra e principalmente parecer que é interesseira. Eu vou te passar uma manha que eu utilizo já há alguns anos e que sempre fez com que eu tivesse excelentes contatos e abriram muitas portas pra mim. Antes de mais nada, meu nome é Yuri, seja mais que bem-vindo ao meu canal. Não tem edição, se eu gaguejar aqui, coçar o nariz, coçar o olho, é assim mesmo que vai o vídeo, tá? Então, se você gostar do conteúdo, já coloca aqui nos comentários e se inscreve aqui no canal, que tá bem no comecinho, mas a gente tá junto nessa jornada aí. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que precisa gostar de gente, cara. Se as pessoas não têm consciência de que o cerne da relação humana é gente, é pessoa, é ser humano, não vai dar certo. Tá? Não vai dar certo, não adianta, vai ficar forçado. Toda vez que você estiver numa situação que tiver que conversar com alguém, você vai ser aquela pessoa que vai sempre estar se forçando a timidez, digamos assim, ao afastamento, e aí não vai abrir portas para você. Tenha consciência de que a tua presença diante da outra pessoa é um momento no qual você pode entregar o seu melhor. Quando eu digo entregar o seu melhor, não tô falando pra você performar na frente da pessoa, não, sabe? Mas tô falando pra você realmente trocar ideia, trocar experiência de vida, a pessoa falar alguma coisa pra você, você falar outra, e se tornar uma coisa muito mais confortável e divertida, principalmente, tá? E por que eu frisei o divertida? No Brasil, a gente tem uma cultura muito acalorada, né, velho? A gente gosta muito de estar na presença da outra pessoa, e a outra pessoa faz a gente rir, a gente faz a pessoa rir, é aquela coisa gostosa e fica um clima bom. O bom humor, ela é uma ferramenta vital para um bom networking. Aquela pessoa que é seriona, que não faz piada, que não brinca e tudo mais, vai ter uma dificuldade 1000 vezes maior do que a sua, que é mais descoladinho, mais brincalhão, para fazer contato, tá? E eu digo isso com muita tranquilidade, sem medo nenhum de errar. Já falei várias vezes aqui no canal. Toda vez que você escolhe a timidez, você escolhe o egoísmo. Você escolhe olhar só pra si, pro seu conforto e não entregar o seu ouro pra pessoa que tá ali partilhando da sua presença, tá? Então, aprende a gostar de gente, velho. Entenda que as pessoas fazem parte da nossa vida e precisam fazer parte, porque o ser humano é um ser humano sociável, né? Então, partir desse princípio vai ser melhor pra você, sem sombras de dúvidas, tá? Agora, outra coisa que você precisa entender é que para poder estabelecer uma boa relação com essa outra pessoa, você precisa saber quem você é, cara. Tem aquele tipo de gente, vocês conhecem, velho, que talvez seja até, você até seja dessa forma, que em uma situação é de um jeito, e vai para outra situação é de outro, vai para outra situação é de outro. Meu irmão, só precisa de uma situação no qual essas três partes vão se juntar para você perder toda a sua personalidade e ficar perdidinho nessa situação. Você tem que ser a mesma pessoa, independente de onde vai estar. Independente, cara. Eu digo isso porque facilita o processo de criação de branding, digamos assim. Como as pessoas vão perceber você de uma unidade. Por exemplo, a pessoa que te odeia, a pessoa que gosta de você, elas têm que ter a mesma opinião sobre você. Porque isso facilita essa unidade a nível de percepção e você, de fato, tem uma coisa diferente das outras pessoas. As pessoas precisam entender essa diferença sua para as demais, tá? Então, isso é muito importante, isso é muito interessante. Agora eu vou falar algumas coisas duras pra vocês aqui. Não adianta você querer fazer contato com Flávio Augusto, com, sei lá, Neymar, com os caras foda, se você não tiver num tom e num nível de conversa com eles. Então, se você tá querendo ter mais portas abertas e tudo mais, primeiro saiba onde você quer entrar. Saiba que meio você quer andar e que não seja muito distante, tem que ser realista. Pra você, pelo menos no nível, baseado no teu nível atual. Pô, daqui pra cá dá pra ir. Beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai ter que trabalhar dobrado para poder chegar até o nível dessas pessoas, pelo menos para entender o que essas pessoas estão conversando. Porque você pode até sentar na mesa de um Neymar da vida, mas ele vai compartilhar coisas com você e você vai compartilhar coisas com ele que não estão no mesmo momento de vida, cara. Não estão. Então você ter essa consciência vai fazer com que você reflita com muito mais carinho diante da tua própria vida. Você vai olhar e falar assim, caraca, pô, preciso melhorar para poder, de fato, estar presente em um lugar no qual eu possa trocar figurinha com alguém que também vai colaborar comigo. E por aí vai. Essa é a razão do networking. É assim que funciona um bom networking. Quando você tem algo a oferecer e a pessoa também tem algo a oferecer. E tudo isso é implícito, tá, pessoal? Tudo isso é assim. Você não precisa abrir a boca para falar sobre isso. Tudo acontece de maneira natural. Agora, uma outra coisa também que é muito interessante sobre networking é que se você é uma pessoa que tem algum tipo de diferencial, expõe esse diferencial, sem parecer forçadão. Ou seja, você tem que ter o peacocking. O que é peacocking? Na época que eu estudava sobre sedução, eles falavam sobre um negócio que era tipo agir como um pavão.
Quando você age como um pavão, você tem alguma coisa diante de todos ali que tá se destacando em você. Não tô falando pra você chegar lá e colocar um chapéu, tipo Mystery, né? Aqueles caras que tem um trem diferenciado. Não, não é isso. Mas alguma coisa em você tem que ser diferente. Alguma coisa em você tem que ter só em você e não na maioria das pessoas que estão à volta. Quando isso acontece, você consegue estabelecer uma personalidade de modo com que as pessoas se sintam de fato confortáveis com sua presença, com seu jeito de ser e tudo mais, tá? Então, ter esse diferencial é alguma coisa que você tem que pensar. Pode ser um acessório, pode ser alguma coisa estética, pode ser, não vejo problema nenhum, tá? Mas eu acho muito melhor quando você tem algum jeito de falar, um jeito de ser. Vou passar uma manha pra vocês aqui agora, ó. Presta atenção. Isso é pra aumentar o seu nível de autenticidade. Você tem que ter alguns jargões, tá? Eu não tô falando pra você ser que nem um Nerso da Capitinga da vida, ou sabe, esses personagens do Zorro Total que tem a frase de efeito. Não tô falando disso. Tô falando que você tem que ter algumas coisinhas, algumas palavras, algum jeito de falar que vai fazer com que as pessoas se lembrem de você. Por exemplo, eu tenho uma parada que é chamar cerveja de gelim. Eu chamo cerveja, pô, bota tomar um gelim. E aí o que acontece? Meus amigos mais próximos, quando vão falar comigo em relação à cerveja, eles vão falar, ei, bota tomar um gelim. Entendeu? Isso acontece, cara. Isso é uma coisa que é uma osmose. Você tá perto e vai espalhando. Esse jeito, esses trejeitinhos, piadinha, essas coisas são muito poderosas, cara. Principalmente quando você quer estabelecer bons relacionamentos. Yuri, por que você não tá falando de vida profissional e de dinheiro e de carreira e tudo mais? Porque eu tô falando de gente antes. Não adianta você achar que vai falar sobre dinheiro, sobre todas essas paradas, se você não estiver entendendo sobre gente e saber lidar com o básico de gente. E é aí que a maioria das pessoas pecam. Você tá lá na mesa com um cara que pode mudar a tua vida e a primeira coisa que você vai falar com o cara... Ah, eu tenho uma ideia muito foda. Ah, eu tô trabalhando em tal, tal, tal. Não, mano, vai falar sobre a vida, irmão. Fala sobre futebol aí, ó. O Yuri Alberto fazendo gol. Vai falar sobre, sei lá, pô, o Neymar. Vai falar, entendeu? Você tem que aprender a falar sobre coisas da vida de modo livre, à vontade, ao ponto da pessoa falar assim, caraca, que maneiro, mano. Eu tô afim agora de ouvir essa pessoa. Eu quero ouvir mais essa pessoa. Aí, até o ponto que vai chegar a situação da pessoa falar assim, bicho, o que tu faz da vida? E aí você dá a tua tacada. Quando você der a tua tacada do que tu faz da vida, você tem que se vender antes de falar o que tu faz da vida. Essa dica aqui é foda. Presta atenção. Presta atenção. Você tem que transparecer os seus resultados. Ou seja, não adianta você falar que você é bom em alguma coisa se você não tem resultado. Não adianta. Não adianta, meu irmão. Ai, não, eu sou um bom cabeleireiro, sou um bom... E seu salão é desse tamanho aqui, ó. É uma merda. Seu corte é R$15. Não, mas eu sou um bom profissional de TI e tudo mais. Meu irmão, tu mora onde? Tu ganha quanto por mês? Qual o carro que tu anda? Esse tipo de coisa, tudo conta, velho. Todo esse tipo de coisa conta. Porque elas são resultados que são transparecidos através de uma coisa chamada efeito Halo. O que é o efeito Halo? Efeito Halo nada mais é do que um recurso psicológico que faz com que nos primeiros segundos a gente crie um juízo de alguém só de bater o olho. A pessoa bate o olho em você e já cria um juízo. Então, utilizar isso a nosso favor é muito bom. Seja a partir da nossa questão estética, né? Pá e tudo mais. Ou seja a partir de uma percepção que ela pode vir conectada a várias outras coisas. Vou dar um exemplo. Eu cheguei numa reunião de trabalho e eu já sabia que eu não queria fechar um contrato menor de R$10.000. Não queria. Não tinha tempo pra isso. É aí o que acontece? Eu tenho uma SUV, né? Aí eu cheguei lá com a minha SUV, eu já sabia o impacto que ia ser gerado, porque eu falei assim com o cara, onde é que você tá? Ele falou, cara, eu tô na porta do restaurante. Eu falei, beleza, então. Já cheguei lá com minha SUVzinha, toma naquele pique, sabia que o cara ia estar lá, ia estar vendo. Dei minha chave lá pro manobrista e saí carregando meu MacBook. E o cara já olhou e falou assim, pô, e esse Mac aí? É novo, né? Eu falei, tem pouco tempo que saiu e tal, eu já peguei ele. Tipo, um certo desdém, né? Aí ele virou pra mim e falou assim, pô, então já vi que a gente não vai conversar sobre R$1.000 aqui, né? Eu falei, não, pelo amor de Deus, né, pô? Ele pô, tu já no carrão aí, com computadorzão. Esse tipo de coisa, gente, abre mais porta do que vocês imaginam. Porque a pessoa lá, do outro lado, ela não tá falando assim, essa pessoa tem dinheiro. Não, 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 não. A pessoa tá olhando pra você com o seguinte olhar. Essa pessoa gera resultado. Ela tem o que eu preciso pra poder gerar resultado pra mim. Deu pra entender? Então, se você de alguma forma, esteticamente ou a partir de recursos que estejam com você, conseguir vender esse seu valor, excelente. Ótimo. Tá? E a partir
dos relacionamentos que você vai construindo, que você vai se aprofundando, você vai vendo se você quer tornar aquilo uma amizade, se você não quer, se você quer fazer daquilo um coleguismo. Mas, independente do nível entre esses três, toda vez que você for olhar pra alguém, conversar com alguém, fale com entusiasmo. Olha nos olhos da pessoa, fala com energia, com vontade, aperta a mão, olha dentro dos olhos, sorri de verdade pra pessoa. Porque antes de qualquer coisa, é gente. Quando você entende isso, tudo muda, cara. Tudo muda. Você vai ter, inclusive, mais conforto na hora de interagir com essa pessoa através das redes sociais e tudo mais. Vou ensinar vocês depois aqui como é que usa o Instagram pra fazer networking. Eu sou bonzão nessa parada, mano. E aí, como é que você vai utilizar dessas coisas que você tem contra recursos pra fazer bons contatos? Antes de qualquer coisa, você tem que gostar de gente. Gostando de gente, você tem que entender quem você é no meio, pra que você não seja um homem massa, né? Aquele cara que, onde tá, ele é moldado pela situação. E por último, não menos importante, você tem que saber se vender sem precisar falar nada. Se vender sem precisar falar um A. Pra quando você falar, só reforçar aquilo que a pessoa tá vendo. Se vê você todo fudido, desleixado e tudo mais, a pessoa vai falar, aí, ó, não vai conseguir suprir as minhas necessidades. Então não vou querer estabelecer contato. Deu pra entender? Eu acho que eu fui preciso nas minhas dicas aqui. A gente pode falar muito sobre isso, porque, meu irmão, é um tema grande, beleza? Mas, ó, já tô atrasado, inclusive, pra cortar o cabelo. Cortar o bebelo, né? Yuri, seu cabelo tá cortado, meu irmão. O pai tem que ficar constantemente na régua. Olha aqui a barba, ó. Já tá, complicadíssima, beleza? Tamo junto, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa o seu like, deixa a inscrição e amanhã tem vídeo novo. Um beijo.